Tem momentos na vida em que uma única palavra pode mudar tudo. Um olhar de desprezo, um sorriso de escárnio, uma frase dita com veneno suficiente para marcar a alma de alguém para sempre. E tem pessoas que acreditam que o dinheiro lhes dá o direito de pisar nos outros, de arrancar a dignidade de quem não tem nada além da própria coragem. Mas o destino tem memória, e ele sempre volta para cobrar. Sempre. Não importa quanto tempo passe. Não importa quão alto você suba, ou quão fundo você caia. O destino está ali, observando, esperando o momento certo para ensinar a lição que você se recusou a aprender por conta própria. Esta é a história de Marcela e Rafael. Dois mundos que se chocaram da forma mais brutal possível. Ela, uma mulher acostumada ao luxo, à vida fácil, aos aplausos e à admiração que vem não do mérito, mas do sobrenome. Ele, um rapaz simples, que acordava antes do sol nascer para trabalhar e estudar, que carregava nos ombros o peso de sustentar a mãe doente e os irmãos mais novos. Ela tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Ele não tinha nada além de sonhos e determinação. Mas Rafael tinha algo que o dinheiro de Marcela jamais poderia comprar: dignidade. E essa diferença, essa simples mas profunda diferença, seria o que definiria o destino de ambos. Marcela cresceu numa família rica. Não rica de forma discreta ou humilde, mas rica de forma ostensiva, exibicionista, arrogante. Seu pai era dono de uma construtora que construiu boa parte dos prédios mais caros da cidade. Sua mãe era uma socialite que passava os dias em almoços beneficentes onde todos falavam de ajudar os pobres, mas ninguém realmente se importava com eles. Marcela foi criada acreditando que o mundo girava ao seu redor, que ela era especial, que merecia tudo o que tinha, não por esforço, mas por direito de nascimento. Ela estudou nas melhores escolas particulares, mas nunca precisou estudar de verdade porque as notas sempre vinham de qualquer jeito. Viajou para dezenas de países, mas nunca realmente viu nada porque estava sempre olhando para o celular, postando fotos para impressionar pessoas que ela nem conhecia. Tinha centenas de amigas, mas nenhuma amizade verdadeira, porque todas essas relações eram construídas sobre dinheiro, aparência e status, nunca sobre caráter ou valores genuínos. Aos 26 anos, Marcela era exatamente o tipo de pessoa que a sociedade adora e odeia ao mesmo tempo. Bonita, rica, popular nas redes sociais, sempre vestindo as últimas tendências, sempre nos lugares certos, sempre com as pessoas certas. Mas por trás de toda aquela perfeição construída, havia um vazio. Um vazio profundo que ela não reconhecia porque nunca tinha parado tempo suficiente para olhar para dentro de si mesma. Ela preenchia esse vazio com compras, com festas, com atenção superficial de pessoas superficiais. E quando isso não era suficiente, ela preenchia diminuindo os outros, fazendo piadas cruéis sobre quem tinha menos, rindo de quem lutava, humilhando quem não podia se defender. Porque no fundo, muito no fundo, Marcela sabia que não tinha nada de real. E pessoas vazias precisam esvaziar os outros para se sentirem cheias. Rafael, por outro lado, conhecia a luta desde que se entendia por gente. Seu pai havia abandonado a família quando ele tinha apenas 8 anos, deixando sua mãe sozinha com 3 crianças e nenhuma fonte de renda. Sua mãe trabalhou como faxineira, como cozinheira, como qualquer coisa que pudesse colocar comida na mesa. Rafael viu ela voltar para casa com as mãos calejadas, com as costas doendo, com o corpo exausto, mas sempre com um sorriso no rosto para os filhos. Ela nunca reclamou, nunca desistiu. E foi dela que Rafael aprendeu o verdadeiro significado de força. Não a força de humilhar os outros, mas a força de se levantar todos os dias mesmo quando tudo dói. A força de manter a dignidade, mesmo quando o mundo tenta tirá-la de você. A força de ser gentil mesmo quando a vida é cruel. Aos 15 anos, Rafael conseguiu seu primeiro emprego como ajudante numa padaria. Acordava às 4 da manhã, trabalhava até às 7, corria para a escola,
Estudava durante o dia, voltava para casa, ajudava os irmãos com a lição, e então estudava até tarde da noite. Não tinha tempo para festas, não tinha dinheiro para roupas de marca, não tinha a vida fácil que tantos outros tinham, mas tinha algo mais valioso. Tinha propósito. Sabia exatamente por que estava lutando. Pela mãe, pelos irmãos, por um futuro melhor, por provar que não importa onde você nasce, importa aonde você vai. Aos 23 anos, depois de anos de sacrifício, Rafael conseguiu uma bolsa parcial numa universidade particular. Não era uma bolsa completa. Então ele precisou trabalhar ainda mais para pagar o resto. Durante o dia, trabalhava como office boy num escritório de advocacia. Durante a noite, estudava administração. Nos fins de semana, fazia bicos como entregador. Dormia 4, às vezes 3 horas por noite. Seus colegas de faculdade reclamavam de ter que acordar cedo para a aula das 8. Rafael já estava acordado havia 4 horas quando eles ainda estavam sonhando. Seus colegas reclamavam da comida do bandejão. Rafael comia pão com mortadela para economizar e poder pagar os remédios da mãe. Seus colegas tiravam férias em praias paradisíacas. Rafael trabalhava dobrado nas férias para pagar as contas que se acumulavam. Mas Rafael nunca se deixou consumir pela amargura. Nunca olhou para os colegas ricos com ódio ou inveja. Ele entendia que cada um tinha sua jornada, e a dele, por mais difícil que fosse, estava o moldando em alguém forte, resiliente, empático. Porque quando você passa por dificuldades reais, você aprende a valorizar cada pequena vitória. Você aprende a ser grato por coisas que outros consideram banais. Um prato de comida quente, uma noite de sono completa, um abraço da mãe, um sorriso de um irmão. Essas eram as riquezas de Rafael, e nenhum dinheiro do mundo poderia comprar isso. E então chegou aquele dia, uma tarde de inverno, fria, cinzenta, carregada de uma tensão que Rafael não poderia ter previsto. Ele estava no último ano da faculdade, trabalhando como office boy no escritório de advocacia, correndo de um lado para outro, fazendo tudo o que mandavam fazer sem reclamar. Naquele dia, seu chefe pediu que ele fosse até uma cafeteria específica, uma cafeteria cara no centro da cidade, para buscar um café especial que o advogado-chefe gostava. Rafael pegou o dinheiro que o chefe lhe deu, anotou o pedido detalhado e saiu correndo porque tinha uma prova importante na faculdade naquela noite e não podia se atrasar. A cafeteria era um daqueles lugares que Rafael normalmente nunca entraria. Não porque não pudesse, mas porque não fazia sentido gastar num café o que ele ganhava em 2 horas de trabalho. As paredes eram decoradas com arte moderna que ele não entendia. O chão era de madeira polida que refletia as luzes quentes penduradas no teto. As cadeiras eram de couro macio. As mesas, de mármore importado. Até o cheiro era diferente. Não era apenas café. Era café misturado com perfumes caros, com ar-condicionado de qualidade, com a fragrância sutil de riqueza que pessoas como Marcela nem percebiam mais porque era tão comum para elas. Quando Rafael entrou, ele imediatamente sentiu que não pertencia àquele lugar. Não era algo que alguém disse ou fez. Era algo no ar. A forma como as pessoas o olharam rapidamente e depois desviaram o olhar. A forma como a atendente demorou 1 segundo a mais para sorrir para ele do que havia demorado para o cliente anterior. Pequenas coisas, imperceptíveis para quem nunca as viveu, mas gritantes para quem as sente todos os dias. Rafael entrou na fila. Havia umas 10 pessoas na sua frente. Ele esperou pacientemente, com as mãos nos bolsos do casaco surrado que havia comprado num brechó 3 anos atrás. Era um casaco bom, quente, funcional. Mas não era de marca. Não tinha etiqueta visível. Não gritava status. Era apenas um casaco. Seus sapatos estavam limpos, mas desgastados nas pontas. Ele havia costurado o solado 3 vezes porque não tinha dinheiro para comprar outro par. Sua mochila era velha, com manchas de uso,
Mas ainda funcionava. Então por que substituir? Sua calça jeans tinha um remendo no joelho que sua mãe havia costurado com tanto carinho que quase não dava para ver. Sua camiseta era lisa, simples, comprada em promoção. Rafael estava limpo, apresentável, digno. Mas para os olhos treinados das pessoas naquele lugar, ele era imediatamente identificável como alguém de fora. Alguém que não pertencia. E Marcela viu tudo isso num relance. Ela estava sentada numa mesa próxima à janela com suas 3 melhores amigas. Todas elas vestiam roupas que custavam mais do que Rafael ganhava em 3 meses. Bolsas de grife descansavam nas cadeiras como se fossem objetos comuns. Celulares caros estavam sobre a mesa, com capas de designer, unhas perfeitamente feitas em manicures semanais que custavam o que Rafael gastava em comida durante 15 dias. Cabelos tratados em salões onde uma única visita custava o aluguel que a mãe de Rafael pagava por mês. Marcela estava entediada. Ela sempre estava entediada. Porque quando você tem tudo, nada é especial. Quando você nunca precisou lutar por nada, nada tem valor. Ela estava mexendo no celular, meio ouvindo as amigas falarem sobre uma viagem que estavam planejando para Dubai, quando seu olhar vagou pela cafeteria e pousou em Rafael. E algo nela se mexeu. Não empatia, não curiosidade genuína, mas algo mais escuro. Algo que vive dentro de pessoas que nunca foram confrontadas com as próprias falhas. Algo que se alimenta de diminuir os outros para se sentir maior. Ela viu Rafael na fila, com suas roupas simples, com sua postura humilde, com seu olhar cansado de quem trabalhou o dia inteiro. E ao invés de ver um ser humano lutando, um jovem corajoso tentando construir um futuro melhor, ela viu uma oportunidade. Uma oportunidade de se divertir às custas de alguém, de se sentir superior, de provar às amigas que ela era engraçada, ousada, alguém que não tinha medo de dizer o que todos estavam pensando. Ela cutucou a amiga ao lado e sussurrou, mas não baixo o suficiente. Olha aquele cara ali na fila. Aposto que ele nem tem dinheiro para pagar o café. As amigas riram. Uma delas disse, ele nem deveria estar aqui. Esse lugar é para gente de verdade. Outra completou, deve ser algum entregador. E todas riram mais alto. Rafael ouviu. Era impossível não ouvir. Mas ele se manteve firme. Olhou para frente, respirou fundo. Ele estava acostumado com esse tipo de coisa. Não era a primeira vez que era julgado pela aparência. Não seria a última. Ele só queria pegar o café e sair dali. A fila andou lentamente. Rafael chegava mais perto do balcão. Ele podia ver a barista preparando os cafés elaborados, com leite vaporizado desenhando formas artísticas na superfície. Aquilo era um mundo completamente diferente do dele. No escritório onde trabalhava, ele tomava café preto de máquina, feito às pressas, bebido em copos de plástico entre uma tarefa e outra. Mas não havia julgamento no seu olhar. Apenas a constatação de que existem muitos mundos diferentes, e cada pessoa vive no seu. Finalmente, foi a vez de Rafael. Ele se aproximou do caixa com o papel onde havia anotado o pedido do chefe. Era um pedido complicado. Café duplo, meio descafeinado, com leite de amêndoas, uma pitada de canela, temperatura específica. Rafael leu o pedido para a atendente, que anotou tudo com eficiência profissional. R$ 28, ela disse. Rafael colocou a mão no bolso procurando a carteira. Seu coração deu um pequeno pulo quando não sentiu ela imediatamente. Ele procurou no outro bolso. Nada. Bolso de trás, nada. Procurou nos bolsos internos do casaco. As mãos começaram a suar. O coração acelerou. A carteira não estava ali. E então a memória veio como um soco. Ele havia deixado a carteira na mesa do escritório. Tinha saído tão rápido, tão focado em não se atrasar, que esqueceu de pegá-la. O dinheiro que o chefe tinha dado estava dentro dela. Tudo estava dentro dela. Seu documento, seu passe de ônibus, os poucos reais que tinha para a semana. E ela estava a 15 minutos dali,
trancada na gaveta da sua mesa. O pânico tomou conta dele. Não o pânico de não poder pagar. Ele podia voltar ao escritório, pegar a carteira e voltar. O pânico era do constrangimento, das pessoas na fila atrás dele já começando a murmurar, da atendente olhando com aquela mistura de pena e irritação, do tempo passando e ele tendo uma prova dali a poucas horas. Desculpa, Rafael disse, a voz saindo mais baixa do que ele gostaria. Eu esqueci minha carteira no trabalho. Posso voltar e... Ele não terminou a frase porque a atendente já estava suspirando e as pessoas atrás já estavam reclamando, e ele sentia todos os olhares sobre ele como agulhas perfurando sua pele. E foi nesse momento que Marcela se levantou. Rafael, no seu desespero momentâneo, sentiu um lampejo de esperança. Talvez ela fosse oferecer ajuda. Talvez ela fosse gentil. O ser humano é otimista por natureza. Mesmo depois de 1000 decepções, ainda queremos acreditar na bondade. Mas Rafael estava prestes a aprender uma lição brutal sobre a natureza humana. Marcela caminhou até onde Rafael estava, com aquele andar confiante de quem nunca foi desafiado na vida. Seus saltos altos clicavam no chão de madeira, ecoando no silêncio tenso que havia se instalado na cafeteria. Todo mundo estava olhando agora. Algumas pessoas com curiosidade. Outras com aquela fome mórbida de ver o constrangimento alheio que é tão comum em nossa sociedade. Rafael olhou para ela, e por uma fração de segundo, seus olhos se encontraram, e naquele breve momento, Rafael viu algo nos olhos dela que o fez perceber que não haveria bondade ali. Havia crueldade, havia diversão cruel. Havia o brilho de alguém que estava prestes a fazer uma piada às custas de outro ser humano. Marcela parou ao lado dele, olhou para a atendente, depois para as pessoas na fila e, finalmente, para Rafael. Ela o examinou de cima a baixo, lentamente, de forma exagerada, teatral. Suas amigas já estavam rindo na mesa, antecipando o que viria. E então Marcela abriu um sorriso. Não um sorriso amigável, não um sorriso caloroso, mas um sorriso frio, cortante, carregado de desprezo. E disse, alto o suficiente para que todos na cafeteria ouvissem. Você realmente acha que deveria estar aqui se não tem dinheiro nem para pagar um café? Gente como você não pertence a lugares como este. Deveria ter ficado onde pessoas como você ficam. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Era como se o mundo inteiro tivesse parado de respirar. As conversas cessaram. As xícaras pararam no ar. Até a máquina de café pareceu ficar mais silenciosa. Todo mundo estava olhando. Alguns com choque. Outros com aprovação silenciosa. Alguns poucos com pena de Rafael. Mas ninguém disse nada. Ninguém o defendeu. Porque é mais fácil ser espectador da crueldade do que confrontá-la. Rafael sentiu seu rosto queimar. Não de raiva, mas de vergonha pura e profunda. Uma vergonha que não tinha nada a ver com quem ele era, mas com como estava sendo tratado. Ele queria dizer algo, queria se defender. Queria gritar que ele estava ali porque seu chefe o mandou, que ele tinha dinheiro sim, que só havia esquecido a carteira, que ele estudava, trabalhava, lutava, que ele era tanto quanto qualquer pessoa naquele lugar, mas as palavras não saíam. A garganta estava fechada. Os olhos ardiam com lágrimas que ele se recusava a deixar cair, porque se ele chorasse, ela venceria. Se ele mostrasse fraqueza, ela teria exatamente o que queria. Então Rafael fez a única coisa que podia fazer. Abaixou a cabeça, murmurou um pedido de desculpas que mal saiu como um sussurro e começou a caminhar em direção à saída. Cada passo era uma eternidade. Cada olhar que sentia nas costas era uma faca, e atrás dele, as risadas de Marcela e suas amigas, risadas altas, exageradas, performáticas, risadas que diziam, nós somos melhores que você, nós importamos, você não. Uma das amigas de Marcela gritou enquanto ele se afastava, volta para o seu lugar, entregador. Outra disse, aposto que nem tem onde morar. E todas riram mais alto ainda. Marcela estava no centro, absorvendo a atenção,
sentindo-se poderosa, sentindo-se grande. Porque é assim que pessoas pequenas se sentem grandes, diminuindo os outros. Rafael saiu pela porta de vidro e o frio do inverno bateu no seu rosto como um tapa. Ele caminhou rápido, depois começou a correr. Não porque tinha pressa, mas porque precisava se afastar daquele lugar. Precisava colocar distância entre ele e aquela humilhação. Correu 2 quadras antes de parar num beco, apoiar-se numa parede e finalmente deixar as lágrimas caírem. Chorou sozinho, no frio, enquanto as pessoas passavam apressadas sem nem notá-lo. Chorou pela injustiça, pela crueldade gratuita, por estar lutando tanto, tão duro, apenas para ser tratado como se não fosse nada. Mas no meio daquelas lágrimas, algo começou a se formar dentro dele. Não ódio. Rafael era grande demais para ódio, mas determinação. Uma determinação férrea, inabalável, de provar que ele era mais do que aquele momento, mais do que aquela humilhação. Ele se limpou com as mangas do casaco, respirou fundo 3 vezes e fez uma promessa a si mesmo. Uma promessa silenciosa, mas poderosa. Eu vou crescer, vou subir, vou me tornar alguém, e quando eu chegar lá, quando eu tiver o que ela tem, eu nunca vou tratar ninguém assim, porque eu sei o que é isso, e ninguém merece sentir isso. Rafael voltou ao escritório, pegou sua carteira, voltou à cafeteria. Marcela e as amigas já tinham ido embora. Ele comprou o café do chefe, levou para o escritório e fingiu que nada havia acontecido. Ninguém perguntou por que ele demorou tanto. Ninguém percebeu seus olhos vermelhos. Ninguém sabia que algo dentro dele havia quebrado e sido remontado mais forte naquela tarde. Naquela noite, Rafael foi à prova. Estava exausto, emocional e fisicamente. Mas fez a prova. E foi bem, porque ele sempre ia bem. Porque desistir não estava no seu vocabulário. Quando voltou para casa, eram quase meia-noite. Sua mãe ainda estava acordada, esperando ele. Ela sempre esperava. Não importava a hora. Como foi seu dia, filho? Ela perguntou com aquele sorriso cansado, mas genuíno. Rafael pensou em contar, em desabafar, mas olhou para o rosto dela, marcado por anos de luta, e decidiu não colocar mais peso sobre seus ombros. Foi bom, mãe, mais um dia. E abraçou ela, forte, sentindo a fragilidade daquele corpo que tanto trabalhou para que ele pudesse estudar. E naquele abraço, ele renovou sua promessa. Ia conseguir, por ele, por ela, por todos que foram humilhados por simplesmente tentar viver com dignidade. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses, e Rafael continuou. Trabalhando, estudando, lutando. A humilhação na cafeteria nunca saiu completamente da sua mente. Tinha noites em que ele acordava suando, revivendo aquele momento. Tinha momentos em que passava na frente daquela cafeteria e sentia o estômago revirar. Mas ele nunca deixou que aquilo o paralisasse. Usou como combustível. Cada vez que estava cansado demais para estudar, lembrava daquele dia e estudava mais 1 hora. Cada vez que pensava em desistir, lembrava do sorriso cruel de Marcela e trabalhava mais duro. Ele se formou com louvor. Foi o melhor aluno da sua turma. Durante a formatura, quando seu nome foi chamado para receber o diploma com honras, sua mãe chorou na plateia. Seus irmãos aplaudiram de pé. E Rafael subiu ao palco com a cabeça erguida, lembrando que cada passo daquela caminhada foi conquistado com suor, lágrimas e uma determinação inabalável de provar que valor não tem preço. Não está escrito na etiqueta da roupa que você veste. Está escrito no seu coração. Após a formatura, Rafael conseguiu um estágio numa empresa de investimentos. Não foi fácil. Mandou mais de 50 currículos. Foi rejeitado em dezenas de entrevistas. Mas quando finalmente conseguiu a oportunidade, ele a agarrou com todas as forças. Chegava 1 hora antes de todos, saía 1 hora depois. Fazia mais do que era pedido. Aprendia tudo o que podia.
observava os executivos, estudava seus movimentos, entendia o mercado. E em 6 meses, foi efetivado. Em 1 ano, foi promovido. Em 2 anos, era gerente. Rafael descobriu que tinha um talento natural para negócios. Ele entendia risco de uma forma que seus colegas não entendiam, porque ele tinha vivido o risco. Entendia o valor do dinheiro porque conhecia a falta dele. Entendia a urgência porque sempre viveu com urgência. E essa combinação de experiência prática, educação formal e uma ética de trabalho inabalável fez dele alguém excepcional. Aos 28 anos, 5 anos depois daquela tarde terrível na cafeteria, Rafael decidiu abrir sua própria empresa. Era um risco enorme. Ele tinha um bom salário agora. Tinha estabilidade. Sua mãe finalmente podia parar de trabalhar tanto. Seus irmãos estavam na universidade com bolsas que ele ajudava a complementar. Mas Rafael sabia que tinha potencial para mais. Não por ganância, não por vaidade, mas porque ele queria criar algo. Queria dar oportunidades a pessoas como ele. Queria construir uma empresa onde o valor de alguém não fosse medido pelo sobrenome ou pela conta bancária dos pais, mas pelo caráter e pela competência. Ele investiu todas as suas economias, pegou um empréstimo que o assustava, alugou um pequeno escritório, contratou 3 funcionários e começou. Os primeiros meses foram aterrorizantes. Houve semanas em que ele não sabia se conseguiria pagar os salários. Houve noites em que ele não dormiu, fazendo contas, procurando clientes, tentando fazer a coisa toda funcionar. Mas Rafael tinha algo que muitos empreendedores não têm. Ele sabia o que era não ter nada a perder. E quando você já esteve no fundo, você não tem medo de cair. A empresa começou a crescer. Devagar no começo. Um cliente aqui, um contrato ali. Mas cada vitória era construída sobre trabalho sólido, ética inabalável e um comprometimento genuíno com resultados. Rafael tratava cada cliente como se fosse o mais importante. Tratava cada funcionário com respeito. Pagava salários justos, criava um ambiente onde pessoas podiam crescer. E lentamente, a reputação da empresa começou a se espalhar. Aos 30 anos, a startup de Rafael era uma das mais promissoras do país. Ele tinha 40 funcionários, múltiplos clientes grandes, investidores interessados. Seu nome começou a aparecer em revistas de negócios. Foi convidado para palestras, para entrevistas. Ele tinha dinheiro agora, muito dinheiro. Comprou uma casa confortável para a mãe num bairro seguro. Pagou a faculdade completa dos irmãos. Tinha um carro bom, roupas decentes, mas nunca perdeu a essência. Nunca esqueceu de onde veio. E, principalmente, nunca, nem por um segundo, deixou o dinheiro mudar quem ele era por dentro. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a vida de Marcela estava tomando um rumo completamente diferente. O império do pai estava ruindo. Começou com investigações federais, suspeitas de propina em licitações públicas, contratos superfaturados, dinheiro sujo. O tipo de coisa que acontece quando você constrói riqueza sobre alicerces podres. A princípio, Marcela não acreditou. Seu pai sempre foi tão poderoso, tão intocável. Como isso podia estar acontecendo? Mas as evidências eram impossíveis de ignorar. Contas bloqueadas, bens confiscados, a construtora falindo e, finalmente, seu pai sendo preso. Marcela viu seu mundo desmoronar da noite para o dia. O apartamento luxuoso onde morava tinha que ser vendido para pagar advogados. O carro importado, levado pelos credores. As roupas de grife, vendidas em lotes em sites de segunda mão. As joias, penhoradas. E as amigas. Ah, as amigas. Elas sumiram mais rápido do que sua conta bancária zerou. Porque amizades construídas sobre dinheiro morrem no momento em que o dinheiro acaba. Marcela se viu, aos 31 anos, completamente sozinha. Sem dinheiro, sem amigos, sem propósito, sem habilidades.
porque ela nunca precisou desenvolver habilidades, nunca precisou trabalhar, nunca precisou lutar por nada. E agora, pela primeira vez na vida, ela estava na mesma posição que milhões de pessoas, precisando se virar, precisando encontrar um emprego, precisando pagar contas, precisando viver no mundo real. Foi brutal. Marcela enviou dezenas de currículos e descobriu que um diploma comprado não significa nada sem experiência real. Ela tentou usar os contatos do pai, mas descobriu que quando você cai, as pessoas fogem de você como se fracasso fosse contagioso. Ela tentou conseguir trabalho em lojas de luxo onde costumava comprar, mas foi rejeitada por estar super qualificada. O que era código para: não queremos alguém como você aqui, lembrando os clientes de que a queda pode acontecer com qualquer um. Ela tentou tudo e foi rejeitada em tudo. A realidade bateu forte. As contas começaram a chegar. Aluguel de um apartamento minúsculo que ela havia conseguido dividir com duas desconhecidas. Comida, transporte, luz, água. Coisas básicas que ela nunca tinha pensado duas vezes sobre. Agora eram preocupações constantes que tiravam seu sono. Pela primeira vez na vida, Marcela sabia o que era olhar para a conta bancária e sentir o coração apertar. Sabia o que era escolher entre comprar comida decente ou pagar o ônibus. Sabia o que era comer macarrão 3 dias seguidos, porque era o mais barato. Sabia o que era usar a mesma roupa várias vezes porque lavar custava água e luz que ela não podia desperdiçar. E no meio de tudo isso, algo começou a acontecer dentro dela. No começo, era apenas autocomiseração. Ela chorava sozinha, se perguntando como tinha chegado àquele ponto. Culpava o pai, culpava o governo, culpava o destino, culpava todo mundo, menos ela mesma. Mas conforme os dias passavam, conforme a realidade da sua situação se tornava impossível de ignorar, ela começou a refletir. Realmente refletir. E as memórias voltaram. Memórias de todas as vezes que ela tinha sido cruel. Todas as vezes que tinha rido de alguém por ter menos. Todas as vezes que tinha olhado com desprezo para pessoas que estavam exatamente na posição em que ela estava agora. E uma memória em particular voltava sempre. Aquela tarde na cafeteria. O rapaz de roupas simples. O constrangimento dele. As risadas dela. Marcela não sabia o nome dele. Não sabia nada sobre ele. Mas lembrava do rosto. Lembrava dos olhos dele quando ela disse aquelas palavras cruéis. Lembrava da vergonha, da dor, da humilhação que ela havia causado deliberadamente. E agora, experimentando pela primeira vez o que era ser invisível, ser rejeitada, ser tratada como menos do que humana, ela finalmente entendeu. Entendeu a magnitude do que tinha feito. Não apenas com aquele rapaz, mas com tantas outras pessoas ao longo da sua vida. A culpa era sufocante. Tinha noites em que ela não conseguia dormir, repassando todas as crueldades que havia cometido. Todas as pessoas que havia machucado com palavras, olhares, ações. E o pior era que ela não podia desfazer nada disso. Não podia voltar no tempo. Não podia pedir desculpas porque nem sabia quem eram a maioria dessas pessoas. Elas eram apenas rostos de um passado que ela queria desesperadamente mudar, mas não podia. Depois de 3 meses procurando emprego sem sucesso, Marcela estava desesperada. Sua pequena reserva de dinheiro da venda das últimas coisas que tinha estava acabando. As colegas de apartamento estavam começando a reclamar dos atrasos no aluguel. Ela precisava de um emprego. Qualquer emprego. Não importava mais o cargo, o salário, a empresa. Ela só precisava de uma chance. Uma única chance de provar que podia trabalhar, que podia ser útil, que podia reconstruir sua vida. Foi quando ela viu o anúncio. Uma empresa de tecnologia estava contratando assistente administrativa. Os requisitos eram básicos. O salário era modesto, mas honesto. Marcela estudou o anúncio. O nome da empresa era nova para ela, algo com startups e inovação. Ela não entendia muito de tecnologia, mas não importava. Ela enviou o currículo sem muita esperança.
Afinal, já tinha sido rejeitada tantas vezes. Por que essa vez seria diferente? Mas 3 dias depois, seu celular tocou. Era um número desconhecido. Ela atendeu com o coração acelerado, e uma voz profissional do outro lado disse: Alô, Marcela? Aqui é da empresa TechRise Solutions. Recebemos seu currículo para a vaga de assistente administrativa e gostaríamos de agendar uma entrevista. Marcela mal conseguiu responder. Quando desligou, ela chorou. Não de tristeza, mas de alívio. Uma chance. Finalmente uma chance. A entrevista foi marcada para quinta-feira às 10 da manhã. Marcela tinha 4 dias para se preparar. Ela tinha apenas uma roupa minimamente profissional sobrando. Uma calça social preta que tinha sobrevivido à venda em massa dos seus pertences porque estava no fundo do armário e ela tinha esquecido dela. Uma blusa branca simples que tinha comprado numa loja de departamento. Sapatos baixos, confortáveis, nada elegantes, mas limpos. Ela passou a roupa com cuidado. Ensaiou respostas para possíveis perguntas. Pesquisou sobre a empresa na internet e descobriu que era uma startup de sucesso. Crescendo rápido, com boa reputação no mercado. O fundador e CEO era jovem, empreendedor, vinha de origem humilde. Marcela leu a história dele e sentiu uma pontada de algo que não conseguiu identificar. Respeito? Admiração? Inveja de alguém que construiu algo real enquanto ela só destruiu? Na quinta-feira, ela acordou às 6 da manhã. Não conseguia dormir de qualquer jeito. Tomou banho. Vestiu-se com cuidado. Olhou-se no espelho. A mulher refletida ali era diferente da Marcela de um ano atrás. Mais magra. Sem maquiagem, cara. Cabelo simples, preso num rabo de cavalo. Sem joias, sem aparência de riqueza, mas talvez, apenas talvez, com um pouco mais de substância. Um pouco mais de realidade. Ela pegou o ônibus, algo que fazia agora todos os dias e que ainda a surpreendia. O ônibus lotado, as pessoas cansadas, os trabalhadores acordando cedo, indo lutar por suas vidas. Ela era uma deles agora. E pela primeira vez, ao invés de se sentir superior, ela se sentiu humilde. Chegou à empresa 15 minutos antes da hora marcada. O prédio era moderno, de vidro, elegante, mas não ostensivo. Havia uma recepção ampla, com decoração minimalista, plantas verdes, luz natural entrando pelas janelas enormes. Marcela se apresentou à recepcionista, uma jovem simpática que lhe ofereceu água e pediu que aguardasse. Ela se sentou numa das poltronas confortáveis, tentando controlar o nervosismo. Suas mãos suavam. Seu coração batia rápido. Ela precisava desse emprego. Não apenas pelo dinheiro, mas porque precisava provar para si mesma que podia fazer isso. Que podia trabalhar. Que podia ser alguém sem o dinheiro do pai. 10 horas em ponto. Uma porta se abriu e uma mulher de uns 40 anos saiu. Marcela, ela chamou com um sorriso profissional. Marcela se levantou, alisou a calça nervosamente e seguiu a mulher por um corredor até uma sala de reuniões. Por favor, sente-se. O CEO vai fazer a entrevista pessoalmente. Ele gosta de conhecer todos que entram na empresa. É uma das peculiaridades dele. A mulher sorriu e saiu, fechando a porta atrás de si. Marcela sentou-se olhando ao redor. A sala era simples, mas funcional. Uma mesa grande de madeira clara, cadeiras ergonômicas, uma parede de vidro com vista para a cidade. Ela respirou fundo, tentando se acalmar. Ouviu passos do lado de fora. A porta se abriu. E quando Marcela ergueu os olhos para ver quem entrava, o mundo parou. Era ele, o rapaz da cafeteria, mais velho agora, mais bem vestido, mais confiante. Mas inequivocamente ele, os mesmos olhos, o mesmo rosto, a mesma pessoa que ela tinha humilhado 5 anos atrás. E agora ele estava ali, de terno impecável, segurando uma pasta de documentos, e ele era o CEO. Ele era o dono da empresa. Ele era quem decidiria se ela teria o emprego ou não. O chão desapareceu debaixo dos pés de Marcela. Seu estômago revirou. Todas as cores drenaram do seu rosto.
Ela quis se levantar e correr. Quis desaparecer. Quis que a terra se abrisse e a engolisse. Mas não podia se mover. Estava paralisada pelo choque, pelo medo, pela vergonha absoluta. Rafael a reconheceu imediatamente. Ela viu nos olhos dele. Por uma fração de segundo, algo passou pelo rosto dele. Surpresa, talvez. Ou reconhecimento. Mas então voltou a expressão neutra, profissional. Ele fechou a porta atrás de si, caminhou até a mesa, colocou a pasta sobre ela e sentou-se na cadeira em frente a Marcela. O silêncio na sala era ensurdecedor. Marcela podia ouvir seu próprio coração batendo. Podia sentir o suor frio escorrendo pelas costas. Quis dizer algo. Quis explicar. Quis se desculpar. Mas as palavras não saíam. Rafael abriu a pasta, folheou alguns papéis e finalmente olhou para ela. E Marcela Santos, correto. Sua voz era calma, controlada, profissional. Sim, ela conseguiu sussurrar. Você se candidatou para a vaga de assistente administrativa. Sim. Vejo aqui que você estudou em universidade particular, administração de empresas, formada há 6 anos. Sim, mas não tem experiência profissional anterior. Marcela engoliu seco. Não tenho. Rafael assentiu, fazendo anotações. O silêncio se estendeu. E então ele disse, sem erguer os olhos do papel, você se lembra de mim? A pergunta veio como um soco. Marcela sentiu lágrimas brotarem nos olhos. Ela assentiu, incapaz de falar. Fale, Rafael disse, agora olhando diretamente para ela. Eu preciso ouvir você dizer. Sim, Marcela finalmente conseguiu dizer, a voz trêmula. Eu me lembro de você. Eu me lembro do que eu fiz. E eu... As lágrimas começaram a cair. Ela não podia segurá-las. Eu sinto muito. Eu sinto muito imensamente. Eu não tenho desculpas. O que eu fiz foi cruel, foi desumano, foi imperdoável. E eu carreguei isso comigo todos esses anos. Eu sei que não mereço sua bondade. Não mereço esse emprego. Não mereço nada de você. Mas eu precisava que você soubesse que eu mudei. Que a vida me ensinou o que você tentou me ensinar naquele dia e que eu era arrogante demais para aprender. Eu sei agora o que é não ter nada. Sei o que é ser humilhada. Sei o que é lutar. E eu sinto tanto, tanto pelo que eu fiz com você. Rafael ficou em silêncio por um longo tempo, apenas olhando para ela. Marcela não conseguia decifrar sua expressão. Havia dor ali, raiva, satisfação por vê-la quebrada. Ela merecia qualquer coisa que ele quisesse fazer. Se ele a humilhasse agora, seria justo. Se ele risse dela, seria justo. Se ele a expulsasse dali, seria mais do que justo. Mas então Rafael falou, e sua voz era suave, quase triste. Janei, você sabe o que aquele dia fez comigo? Eu tinha 23 anos. Estava trabalhando para sustentar minha família, estudando à noite, tentando construir um futuro, e você me tratou como se eu fosse lixo, como se por ser pobre, por ter roupas simples, eu não fosse humano. Você me humilhou na frente de dezenas de pessoas, e eu carreguei essa dor por muito tempo. Tinha noites em que eu acordava lembrando daquele momento. Tinha dias em que passava na frente daquela cafeteria e sentia o estômago embrulhar. Marcela estava soluçando agora, com o rosto nas mãos. Eu sei, e eu lamento tanto. Mas sabe o que mais me machucou? Rafael continuou. Não foram suas palavras. Foi perceber que existem pessoas no mundo que realmente acreditam que são melhores que outras por causa de dinheiro. Que o valor de um ser humano pode ser medido pelo saldo bancário. Isso me quebrou de uma forma que você não pode imaginar, porque eu sempre acreditei na bondade das pessoas. E naquele dia, você me mostrou que nem todos merecem essa crença. Você está certo, Marcela disse entre soluços. Eu não merecia sua crença. Não merecia nada. Eu era uma pessoa horrível, vazia, cruel. E eu não espero seu perdão. Eu só queria que você soubesse que eu mudei. Que a vida me ensinou.
Da pior forma possível. A lição que eu deveria ter aprendido sozinha. Rafael suspirou fundo. Levantou-se da cadeira e caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Marcela ficou sentada, tremendo, esperando o veredito, esperando a rejeição que ela mais do que merecia. Os segundos pareciam horas. Até que Rafael se virou e disse: eu poderia te humilhar agora. Poderia fazer você sentir exatamente o que me fez sentir. Poderia chamar todo mundo aqui e te expor. Poderia viralizar isso nas redes sociais. Poderia destruir qualquer chance que você tivesse de reconstruir sua vida. E seria justiça ou não seria? Olho por olho. Marcela assentiu, aceitando seu destino. Seria justo. Mas eu não vou fazer isso, Rafael disse, voltando a se sentar. Sabe por quê? Porque eu não sou você, Marcela. Eu não sou quem você era. E eu me recuso a deixar que sua crueldade me transforme em uma pessoa cruel. Eu me recuso a perpetuar o ciclo de dor. Porque quando escolhemos ser cruéis com quem foi cruel conosco, nós não estamos buscando justiça. Estamos apenas adicionando mais escuridão a um mundo que já tem escuridão demais. Marcela ergueu os olhos, confusa, com medo de ter esperança. Você está contratada. Rafael disse simplesmente. Começa segunda-feira. O salário é de R$ 4.000 mensais. Horário das 8 às 5. Você vai responder diretamente à diretora de operações. O trabalho é honesto, é difícil e não há favores. Aqui, todo mundo trabalha, todo mundo contribui e todo mundo é tratado com dignidade. Não importa quem você foi, importa quem você escolhe ser agora. Marcela não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ela olhou para Rafael como se ele tivesse falado em outro idioma. Choqué. Foi tudo o que conseguiu dizer. Você me ouviu, Rafael respondeu. Você tem um emprego, se você quiser. Mas por quê? Marcela perguntou, genuinamente confusa. Depois de tudo que eu fiz, por que você me daria essa chance? Rafael se recostou na cadeira, e pela primeira vez Marcela viu um pequeno sorriso triste em seu rosto. Porque alguém me deu uma chance uma vez. Quando eu era apenas um office boy, sem nada além de determinação, alguém viu potencial em mim. Alguém acreditou em mim quando eu mesmo mal acreditava. E eu prometi que se um dia eu tivesse o poder de mudar a vida de alguém, eu faria. Mesmo que essa pessoa não merecesse, mesmo que fosse difícil, porque eu acredito em segundas chances, Marcela. Acredito que as pessoas podem mudar. E pelo que vejo nos seus olhos agora, pelo arrependimento genuíno, eu acredito que você mudou. Ou pelo menos está tentando. As lágrimas de Marcela agora não eram de desespero, mas de algo que ela não sentia há muito tempo. Gratidão. Gratidão profunda, esmagadora, que a fazia sentir pequena e humilde de uma forma que o dinheiro nunca conseguiu fazer. Eu não sei o que dizer, ela sussurrou. Você não precisa dizer nada agora, Rafael respondeu, se levantando. Mas você precisa entender uma coisa. Eu não estou fazendo isso por você. Estou fazendo por mim, porque eu não quero me tornar o tipo de pessoa que permite que mágoa e ressentimento ditem minhas ações. Eu escolho ser melhor que isso, e você tem a oportunidade de fazer a mesma escolha todos os dias a partir de agora. Ele estendeu a mão para ela. Marcela olhou para aquela mão por um momento. Aquela mão que ela havia desprezado 5 anos atrás, e agora estava sendo oferecida em perdão e oportunidade. Ela a pegou. Apertou firmemente, sentindo a força e a bondade naquele simples gesto. Obrigada, ela disse. E naquelas 2 palavras estava todo um universo de emoção. Eu não vou decepcionar você. Eu prometo. Não me prometa, Rafael disse. Prometa a si mesma. Seja a pessoa que você quer ser. Não por mim, mas por você. Marcela saiu daquela sala transformada. Não instantaneamente, não magicamente, mas algo fundamental tinha mudado dentro dela. Ela tinha sido perdoada por alguém que tinha todos os motivos para nunca perdoá-la.
Isso. Mais do que qualquer punição, mais do que qualquer humilhação, a fez querer ser melhor, realmente melhor. Não por obrigação, mas por escolha. Na segunda-feira seguinte, Marcela chegou ao escritório às 7h30 da manhã, meia hora antes do horário. Ela foi apresentada à equipe pela diretora de operações, uma mulher chamada Sandra, séria mas justa. Marcela foi colocada numa estação de trabalho no andar principal, junto com outros 5 assistentes. Seu trabalho incluía organizar documentos, atender telefones, agendar reuniões, preparar relatórios básicos. Era trabalho simples, mas essencial. E pela primeira vez na vida, Marcela estava fazendo algo que realmente importava, algo que contribuía, algo que tinha valor além de seu próprio entretenimento. Os primeiros dias foram difíceis, não pelo trabalho em si, mas pelo peso emocional de estar ali. Cada vez que via Rafael passar pelo corredor, seu estômago se apertava, não de medo, mas de uma mistura complexa de gratidão, vergonha e determinação de provar seu valor. Rafael mantinha distância profissional. Ele a cumprimentava como cumprimentava todos os funcionários, com um aceno de cabeça e um bom dia educado. Ele não dava tratamento especial, nem positivo nem negativo. E Marcela apreciava isso. Ela não queria favores, queria ganhar seu lugar ali. Ela trabalhou duro, chegava cedo, ficava até tarde quando necessário. Fazia mais do que era pedido. Não para impressionar Rafael especificamente, mas porque finalmente entendia o valor do trabalho honesto. Entendia a satisfação de fazer algo bem feito. Entendia o respeito que vem de ganhar seu salário com suor genuíno, não com o sobrenome do pai, mas havia momentos difíceis. Teve uma tarde em que ela estava na copa preparando café e ouviu 2 colegas conversando sobre ela. Você sabia que ela era rica antes? Uma disse. Tipo, super rica, e agora está aqui como assistente. Deve ter feito alguma coisa muito errada. Eu ouvi que o pai dela está preso por corrupção. A outra respondeu. Imagina a queda, de herdeira a empregada. Elas riram, não com crueldade, mas com aquele riso nervoso de quem está confortável em não estar na situação da outra pessoa. Marcela ficou ali, escondida atrás da porta, ouvindo. E pela primeira vez, entendeu como Rafael deve ter se sentido naquela cafeteria. Ser reduzido a um rótulo, ser julgado por circunstâncias, ser tema de fofoca e pena. Doeu muito. Mas ao invés de reagir com raiva ou se afundar em autocomiseração, ela respirou fundo, esperou as colegas saírem, preparou o café e voltou para sua mesa. Ela não podia controlar o que as pessoas pensavam dela. Só podia controlar suas próprias ações. Uma noite, algumas semanas depois, Marcela estava terminando um relatório que precisava estar pronto para o dia seguinte. Já eram quase 9 da noite. O escritório estava vazio, ou assim ela pensava. Até que ouviu passos e viu Rafael saindo de sua sala. Ele parou quando a viu ainda trabalhando. Ainda aqui? Ele perguntou. Precisava terminar esse relatório. Ela respondeu. Sandra precisa dele amanhã cedo. Rafael assentiu. Ficou ali por um momento, como se quisesse dizer algo, mas não tivesse certeza se deveria. Posso te perguntar uma coisa? Marcela disse de repente, surpreendendo a si mesma com a ousadia. Claro, Rafael respondeu, encostando-se na mesa dela. Por que você realmente me contratou? E por favor, seja honesto, não foi só pela bondade. Você é inteligente demais para tomar decisões de negócio baseadas apenas em emoção. Rafael deu um pequeno sorriso. Você está certa. Não foi só bondade. Foi também observação. Eu li seu currículo com atenção. Vi que você não estava apenas enviando para qualquer lugar. Você escreveu uma carta de apresentação genuína, não uma carta genérica. Você mencionou que estava procurando não apenas um emprego, mas uma oportunidade de provar seu valor. Essas palavras me chamaram a atenção. E quando você entrou naquela sala antes de me reconhecer,
Eu vi algo nos seus olhos, vi humildade verdadeira. E eu apostei que essa humildade era real, não performática. Apostei que você realmente tinha mudado. Até agora, parece que apostei certo. Marcela sentiu aquele aperto familiar na garganta que vinha antes das lágrimas, mas desta vez ela conseguiu controlar. Eu quero que você saiba que o que você fez por mim não foi apenas me dar um emprego. Você me deu esperança, me deu a chance de ser alguém melhor. E eu sei que ainda tenho um longo caminho pela frente, mas pela primeira vez na minha vida, eu realmente quero percorrer esse caminho. Não por obrigação, por escolha. Rafael assentiu. É tudo o que eu precisava ouvir. Termina esse relatório e vai para casa descansar. Amanhã é outro dia. Os meses passaram. Marcela não apenas se adaptou ao trabalho, mas começou a se destacar. Ela tinha algo que muitos funcionários não tinham. Ela entendia o outro lado. Entendia como clientes ricos pensavam porque ela tinha sido uma, e isso a tornava incrivelmente eficaz em lidar com eles. Mas, ao mesmo tempo, ela tinha desenvolvido empatia genuína pelas pessoas que lutavam, porque agora ela era uma delas. Essa combinação única fazia dela uma ponte entre mundos que normalmente não se comunicavam bem. Sandra, a diretora de operações, notou isso. Numa reunião mensal de avaliação, ela disse a Marcela: "Você está fazendo um trabalho excepcional. Eu quero te dar mais responsabilidades. O que você acha?" Marcela, que 6 meses atrás teria visto isso como merecido, agora via como oportunidade e desafio. "Eu adoraria", ela respondeu. "Mas quero ter certeza de que estou pronta. Não quero decepcionar você ou a equipe." "Você está pronta", Sandra afirmou. "E o fato de você questionar se está mostra exatamente por que você está." Marcela foi promovida para coordenadora assistente. Com a promoção veio mais responsabilidade, mas também mais oportunidade de impactar positivamente. Ela começou a trabalhar diretamente com novos funcionários, ajudando-os a se adaptarem, respondendo perguntas, sendo a pessoa que ela gostaria que alguém tivesse sido para ela. Ela se tornou mentora de uma jovem estagiária chamada Laura, que vinha de uma família humilde e estava lutando para equilibrar trabalho e estudos. Marcela via muito de Rafael em Laura, aquela determinação, aquela força silenciosa, e ela fez tudo o que podia para facilitar o caminho da garota, não tirando os desafios, mas oferecendo suporte genuíno. Um dia, quase 1 ano depois de começar na empresa, aconteceu algo que testaria verdadeiramente quanto Marcela havia mudado. A empresa estava prestes a fechar um grande contrato com uma empresa internacional. Era um negócio crucial que poderia definir o futuro da TechRise. Mas problemas surgiram. Documentos importantes estavam faltando. Contratos antigos que precisavam ser referenciados não podiam ser encontrados. Rafael estava visivelmente estressado. Sandra estava revirando o escritório procurando. Todo mundo estava procurando. A reunião com os investidores estrangeiros era no dia seguinte de manhã, e sem esses documentos, o negócio ia desmoronar. Marcela lembrou de algo. Semanas atrás, ela tinha sido designada para organizar arquivos antigos no depósito. Era trabalho tedioso que ninguém queria fazer. Mas ela o fez meticulosamente, criando um sistema de organização completo. E ela lembrava de ter visto caixas marcadas com o nome do projeto em questão. Ela desceu ao depósito. Era quase 8 da noite. O lugar estava escuro, empoeirado, silencioso. Ela ligou as luzes e começou a procurar. Caixa por caixa, arquivo por arquivo. E, finalmente, lá estavam. Todos os documentos necessários, em perfeito estado, apenas esquecidos em caixas antigas. Mas Marcela não parou aí. Ela não apenas encontrou os documentos, ela passou a noite inteira ali. Organizou tudo cronologicamente, fez cópias de segurança, criou um índice detalhado, preparou uma pasta de apresentação com todos os documentos relevantes marcados, anotados, prontos para uso imediato. Ela trabalhou até às 4 da manhã. Não dormiu.
Apenas trabalhou, movida por um senso de propósito que era completamente novo para ela. Quando Rafael chegou ao escritório às 7 da manhã, preparado para uma longa manhã de crise, ele encontrou em sua mesa uma pasta organizada com todos os documentos que ele precisava. Havia uma nota simples em cima. Encontrei no depósito. Organizei tudo que pode ser útil. Boa sorte na reunião. M. Rafael ficou olhando para aquela pasta por um longo momento. Ele abriu, folheou e viu o trabalho meticuloso. Cada documento não apenas encontrado, mas contextualizado. Notas nas margens explicando relevâncias, referências cruzadas, um índice completo. Isso não era apenas encontrar documentos. Isso era salvar o negócio inteiro. Ele procurou por Marcela e a encontrou na copa, tomando o 5º café da noite, com olheiras profundas, mas olhos brilhantes de satisfação. Você fez isso? Ele perguntou, mostrando a pasta. Sim, ela respondeu simplesmente. Eu lembrei que tinha visto essas caixas quando estava organizando. Pensei que poderia ajudar. Ajudar? Rafael repetiu, incrédulo. Marcela, você salvou esse negócio, salvou essa empresa. Você tem ideia do quanto isso significa? Marcela deu de ombros, mas estava sorrindo. Um sorriso genuíno, cansado, mas profundamente satisfeito. Você me deu uma chance quando eu não merecia. Isso aqui é o mínimo que eu podia fazer. Rafael balançou a cabeça, um sorriso se formando em seu rosto. Não, não é o mínimo. É extraordinário. E quero que você saiba que eu vejo isso. Vejo o quanto você mudou. O quanto você cresceu. E eu estou orgulhoso de você. Aquelas palavras atingiram Marcela como um raio. Orgulhoso. Ele estava orgulhoso dela, não por dinheiro, não por aparência, não por status, mas por caráter, por esforço, por escolhas. Ela sentiu as lágrimas brotarem, mas desta vez não as escondeu. Deixou que caíssem livremente. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por me dar a chance de provar que eu podia ser melhor. Obrigada por acreditar em mim quando nem eu mesma acreditava. Obrigada por me ensinar o que realmente significa ter valor. A reunião com os investidores foi um sucesso absoluto. O contrato foi fechado. A empresa de Rafael deu um salto gigantesco em sua trajetória. E naquela noite, Rafael organizou uma celebração para toda a equipe. Bebidas, comida, música. Todos estavam felizes, comemorando a vitória. Marcela estava num canto, observando tudo com um pequeno sorriso. Ela estava feliz por eles, feliz por Rafael, feliz por ter contribuído. Mas ainda se sentia um pouco à parte, como se não merecesse plenamente celebrar. Rafael se aproximou dela com 2 taças de champanhe. Ofereceu uma. Você salvou essa empresa. Ele disse. Você deveria estar no centro dessa comemoração. Eu só fiz meu trabalho. Marcela respondeu, pegando a taça. Não, Rafael insistiu. Você fez muito mais que seu trabalho. Você mostrou dedicação, inteligência e, principalmente, mostrou que realmente se importa. E isso não tem preço. Eles conversaram naquela noite. Realmente conversaram. Pela primeira vez desde que se reencontraram, eles baixaram todas as barreiras. Não era mais chefe e funcionária. Não era mais algoz e vítima. Eram 2 pessoas que haviam passado por jornadas diferentes, mas profundas, e que de alguma forma tinham se encontrado do outro lado, transformadas. Marcela contou sobre sua infância mimada, sobre como nunca aprendeu o valor real das coisas, sobre como a queda foi brutal, mas necessária. Rafael contou sobre sua luta, sobre as noites em claro estudando, sobre quantas vezes pensou em desistir, mas não desistiu, sobre a promessa que fez a si mesmo de nunca se tornar como as pessoas que o haviam ferido. Sabe o que é engraçado? Marcela disse, olhando para a taça de champanhe. Há 2 anos, eu bebia champanhe todos os fins de semana, em iates, em festas, sem nem pensar 2 vezes. Era normal, mas agora, segurando esta taça,
Sabendo que eu a ganhei com trabalho honesto, com esforço real, ela tem um gosto completamente diferente. Melhor, muito melhor. Rafael sorriu. É porque agora ela tem significado. Antes era apenas mais uma coisa. Agora é uma conquista. Nos meses seguintes, Marcela continuou crescendo. Não apenas profissionalmente, mas como pessoa. Ela começou a fazer trabalho voluntário aos sábados numa organização que ajudava pessoas em situação de vulnerabilidade. Ela ensinava habilidades básicas de computador para quem buscava recolocação no mercado de trabalho. Ela olhava para aquelas pessoas e via reflexos de si mesma 1 ano atrás. Desesperadas, sem esperança, precisando apenas de uma chance. E ela dava essa chance da única forma que podia. Compartilhando conhecimento, oferecendo encorajamento, sendo presença. Uma senhora de 50 e poucos anos, que havia perdido o emprego e estava tentando se reinventar, disse a ela num desses sábados: "Você tem um dom para ensinar. E não é só sobre computador, é sobre fazer as pessoas acreditarem que podem." Marcela nunca tinha pensado em si mesma como alguém que inspirava. Mas talvez, justamente por ter caído tão baixo e se levantado, ela tinha algo genuíno para oferecer. Não conselhos vazios ou otimismo tóxico, mas compreensão real do que é lutar e reconstruir. 1 ano e meio depois de começar na TechRise, Marcela estava numa reunião com toda a liderança da empresa. Ela tinha sido promovida novamente, agora para gerente de operações. Sandra, sua mentora, havia sido promovida para diretora executiva, e Marcela tinha assumido seu cargo anterior. Era uma responsabilidade enorme. Ela gerenciava uma equipe de 15 pessoas, tomava decisões importantes, tinha voz ativa nas estratégias da empresa. E, mais importante, ela tinha a confiança de Rafael e de toda a liderança. Durante aquela reunião, Rafael apresentou um novo projeto. A empresa queria criar um programa de inclusão, dando oportunidades a pessoas de backgrounds menos privilegiados, bolsas de estudo, programas de trainee, mentoria. Eu quero que essa empresa seja um lugar onde o que você é importa mais do que de onde você veio. Rafael explicou. Eu quero criar oportunidades para pessoas que, como eu, não tiveram tudo de bandeja, porque essas pessoas, quando recebem uma chance, elas não apenas a aproveitam, elas a transformam em algo maior. Depois da reunião, Rafael pediu para Marcela ficar. Eu quero que você lidere esse projeto, ele disse. Marcela ficou surpresa. Por que eu? Porque você entende os dois lados, Rafael explicou. Você sabe como é ter privilégio e não valorizá-lo. E você sabe como é perder tudo e ter que reconstruir do zero. Essa perspectiva única faz de você a pessoa perfeita para garantir que esse programa seja genuíno, não apenas performático. Marcela aceitou e se dedicou ao projeto com paixão que surpreendeu até ela mesma. Ela criou critérios de seleção justos, desenhou um programa de mentoria robusto, estabeleceu parcerias com escolas públicas, visitou comunidades, conversou com jovens que sonhavam com oportunidades, mas não viam caminhos. E pela primeira vez na vida, Marcela sentiu que estava fazendo algo que realmente importava. Algo que mudaria vidas. Algo que teria impacto duradouro além dela mesma. O programa foi lançado 6 meses depois. 20 jovens foram selecionados para a primeira turma. Marcela estava nervosa no dia da apresentação, quando conheceu todos eles. Eram meninos e meninas de 15 a 18 anos, vindos de periferias, de famílias humildes, mas todos com um brilho nos olhos. Aquele brilho de quem tem sonhos grandes, mas poucos recursos. Aquele brilho que ela reconhecia dos olhos de Rafael naquele dia na cafeteria, tantos anos atrás. Uma menina chamada Júlia se aproximou dela depois da apresentação. É verdade que você já foi rica e perdeu tudo? Ela perguntou, sem rodeios. Marcela sorriu. A história dela tinha vazado, como histórias sempre vazam. Mas ao invés de sentir vergonha, ela sentiu oportunidade.
É verdade, ela respondeu honestamente. E foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Júlia franziu a testa. Como assim? Porque quando eu tinha dinheiro, eu não tinha nada realmente. Não tinha propósito. Não tinha empatia. Não tinha caráter. Eu era vazia. E perder tudo me forçou a encontrar quem eu realmente era por baixo de toda aquela superficialidade. Me forçou a construir algo real. Júlia pensou por um momento. E você acha que a gente, que nunca teve nada, pode construir alguma coisa? Eu não acho, Marcela respondeu. Eu tenho certeza, porque vocês têm algo que eu não tinha quando comecei. Vocês têm fome, têm determinação, têm clareza sobre o valor das coisas. Isso, minha querida, vale mais que qualquer conta bancária. Os meses seguintes foram transformadores. Ver aqueles jovens crescerem, aprenderem, se desenvolverem, foi uma das experiências mais gratificantes que Marcela já teve. Ela se lembrou de uma frase que Rafael tinha dito uma vez. O verdadeiro sucesso não é medido pelo quanto você acumula, mas por quantas vidas você toca positivamente. Agora ela entendia completamente o que ele quis dizer. 2 anos após aquele dia fatídico na sala de entrevistas, Rafael pediu para Marcela vir à sua sala. Ela foi, já sem o nervosismo antigo, mas ainda com respeito profundo. Senta, ele disse, indicando uma cadeira. Eu quero te mostrar uma coisa. Ele pegou um envelope de uma gaveta e o colocou na mesa entre eles. Isso aqui é uma proposta. A empresa está expandindo. Vamos abrir um escritório em São Paulo. E eu quero que você seja a diretora regional. Marcela ficou sem palavras. Diretora regional. Era uma posição enorme, com responsabilidade massiva, com salário que ela jamais imaginou ganhar através de seu próprio esforço. Rafael, eu não sei o que dizer. Diga sim, ele respondeu com um sorriso. Você merece. Você construiu isso com seu próprio suor, com suas próprias escolhas, com seu próprio caráter. E não há ninguém em quem eu confie mais para representar os valores dessa empresa. Mas eu preciso te perguntar uma coisa antes de aceitar. Marcela disse. Por que você confia em mim? Mesmo depois de tudo? Rafael se recostou na cadeira, pensativo. Porque você fez algo que poucas pessoas conseguem fazer. Você mudou de verdade, não superficialmente. Não apenas para agradar ou para conseguir algo. Você olhou para seus erros, reconheceu, sentiu o peso deles e escolheu ser diferente. E a cada dia, você prova essa escolha com ações. Isso é raro, Marcela. Isso é valioso. E sim, eu confio em você. Marcela aceitou a posição. E nos meses seguintes, ela provou que a confiança de Rafael estava bem colocada. O escritório de São Paulo foi um sucesso. Mas mais importante, ela manteve os valores. Tratou cada funcionário com respeito. Criou um ambiente onde pessoas podiam crescer. Replicou o programa de inclusão na nova cidade. E a cada decisão que tomava, ela se perguntava: isso está alinhado com quem eu quero ser? Mas havia ainda uma coisa que Marcela precisava fazer. Algo que a incomodava há anos. Um dia, ela tirou uma tarde de folga e foi até aquela cafeteria. A mesma onde tudo começou. Estava exatamente igual. Mesmas cadeiras, mesmo cheiro de café, mesma atmosfera. Ela pediu 2 cafés, pagou. E então se sentou numa das mesas da janela. E esperou. Rafael chegou 15 minutos depois. Ela tinha pedido para ele encontrá-la lá, sem explicar por quê. Quando ele entrou e a viu, entendeu imediatamente. Ele se sentou na frente dela. Você pediu café para mim? Ele perguntou, vendo a segunda xícara. Pedi, ela respondeu. Há 4 anos, você não conseguiu pagar por um café aqui. E eu te humilhei por isso. Hoje, eu queria fazer diferente. Queria que você soubesse que aquele dia nunca saiu da minha mente. Que eu carreguei essa culpa todos esses anos. E que se eu pudesse voltar no tempo, eu mudaria tudo. Eu sei, Rafael disse suavemente.
Você já provou isso de 1000 formas diferentes. Mas eu precisava vir aqui. Marcela continuou. Precisava encarar esse lugar. Precisava ressignificar essa memória. Porque por muito tempo, esse lugar representou o pior de mim. E eu queria que ele representasse algo diferente agora. Queria que representasse recomeço, transformação, perdão. Rafael tomou um gole do café. Você sabe que eu já te perdoei, não sabe? Eu sei, Marcela respondeu. Mas eu ainda estava trabalhando para me perdoar. E eu acho que agora, finalmente, consegui. Eles ficaram ali por 1 hora, conversando, rindo, compartilhando histórias. E quando saíram daquela cafeteria juntos, eles deixaram para trás não apenas o passado, mas todo o peso de carregá-lo. 3 anos após começar na TechRise, Marcela estava num evento de premiação de empresas. A TechRise tinha sido escolhida como uma das melhores empresas para se trabalhar no país. E o programa de inclusão que Marcela liderava tinha sido destacado como modelo de responsabilidade social corporativa. Rafael estava no palco recebendo o prêmio. E em seu discurso, ele disse algo que fez Marcela chorar de emoção. Esse prêmio não é meu. É de cada pessoa na nossa equipe que escolhe, todos os dias, construir uma empresa melhor. E especialmente de uma pessoa que me ensinou que a maior força humana não é nunca cair. É a coragem de se levantar depois da queda. Marcela, se você estiver ouvindo, obrigado por me ensinar essa lição. Todos os olhos se voltaram para Marcela na plateia. Ela estava chorando, mas sorrindo. E quando as pessoas começaram a aplaudir, ela se levantou. Não por orgulho, mas por gratidão. Gratidão por ter caído, por ter sofrido, por ter aprendido, por ter tido a chance de se tornar alguém real. 5 anos depois daquela tarde na cafeteria, Marcela estava num momento que ela nunca imaginou viver. Ela estava se casando, com um homem bom, gentil, que a amava não pelo que ela tinha, mas por quem ela era. Um professor de escola pública chamado André, que ela conheceu durante um dos programas de inclusão, quando ele levou seus alunos para visitar a empresa. André não tinha dinheiro. Tinha um salário modesto de professor, mas tinha riqueza onde importava, no coração. O casamento seria simples, nada de luxo ostensivo. Uma cerimônia pequena num jardim, com amigos próximos e família. Mas havia algo que Marcela queria fazer. Algo importante. Ela queria que Rafael fizesse um discurso. Não porque era obrigação, não porque era protocolo, mas porque ele tinha sido instrumental em sua transformação. Ele tinha sido a pessoa que acreditou nela quando ela mesma não acreditava. Rafael aceitou, honrado. E no dia do casamento, quando chegou a hora do discurso, ele subiu ao pequeno palanque montado no jardim. Todos ficaram em silêncio. Rafael olhou para Marcela, que estava radiante num vestido simples, mas bonito, segurando a mão de André, e ele começou. Eu conheci Marcela há 7 anos, e o nosso primeiro encontro não foi agradável. Risadas baixas da plateia. Na verdade, foi um dos piores dias da minha vida. Marcela me humilhou publicamente. Me fez sentir menos do que humano. E por muito tempo, eu carreguei aquela dor. O jardim ficou em silêncio. Todos sabiam a história em algum nível. Mas ouvi-la dita em voz alta, no casamento, era impactante. Mas hoje, Rafael continuou. Eu quero contar a vocês por que eu estou aqui. Por que eu aceitei fazer esse discurso. Por que eu considero Marcela não apenas uma colega de trabalho, mas uma das pessoas que mais me ensinaram na vida. Ele respirou fundo. Porque Marcela fez algo extraordinário. Ela mudou. Não porque foi forçada, não porque foi conveniente, mas porque ela escolheu olhar para si mesma com honestidade brutal, reconhecer quem era e decidir ser melhor. E eu aprendi algo com ela também. Rafael continuou. Aprendi que perdoar não é esquecer, não é fingir que a dor nunca aconteceu. Perdoar é escolher não deixar que a dor defina você. É escolher ver além da mágoa e reconhecer o potencial de redenção que existe em todas as pessoas.
Marcela me ensinou que ninguém é apenas seus piores momentos. Somos a soma de nossas escolhas. E as escolhas dela nos últimos anos foram consistentemente boas, consistentemente generosas, consistentemente autênticas. Então, Marcela, ele disse, olhando diretamente para ela, obrigado. Obrigado por me dar a chance de exercitar perdão real. Obrigado por me mostrar que mudança genuína é possível. Obrigado por se tornar o tipo de pessoa que torna o mundo um pouco melhor. E André? Ele se virou para o noivo. Você está se casando com uma mulher que conhece o valor das coisas, que sabe o que é lutar, que entende que amor e respeito são construídos, não dados. Você é um homem de sorte. Não havia olho seco no jardim. Marcela estava chorando abertamente. André a abraçava. E quando Rafael desceu do palanque, Marcela correu até ele e o abraçou forte. Obrigada, ela sussurrou. Por tudo, por cada chance, por cada lição, por me ensinar o que realmente significa ser humano. Obrigada a você, Rafael respondeu. Por me ensinar que o perdão pode ser transformador, para ambos os lados. A festa foi bonita, simples, mas cheia de amor genuíno. Marcela dançou com o pai dela, que tinha saído da prisão há alguns meses, e estava tentando reconstruir sua própria vida. Ele era um homem quebrado, humilde, muito diferente do empresário arrogante que tinha sido. Eu te falhei, ele disse a ela enquanto dançavam. Te criei errado, te dei tudo menos o que você realmente precisava, valores. Pai, Marcela respondeu. Você me deu uma lição, não da forma que planejou, mas me deu, e eu aprendi. E agora estou tentando passar essas lições adiante. Meses depois do casamento, algo extraordinário aconteceu. Júlia, aquela menina que tinha sido parte da primeira turma do programa de inclusão, se formou no ensino médio com as melhores notas da turma. Ela tinha conseguido uma bolsa integral numa universidade particular para estudar engenharia. E no dia da sua formatura, ela pediu para Marcela estar lá. Você foi a primeira pessoa que acreditou em mim, Júlia disse. A primeira pessoa que me fez sentir que eu poderia ser mais do que minhas circunstâncias. E eu queria que você soubesse que eu vou fazer a diferença. Vou ser engenheira. Vou construir coisas. E vou ajudar outras meninas como eu a acreditarem que podem. Marcela abraçou Júlia e viu nela um reflexo do que Rafael tinha sido para ela. Um espelho de transformação. Um lembrete de que uma pessoa pode mudar a trajetória de outra simplesmente escolhendo acreditar. E naquele momento, Marcela entendeu completamente o ciclo. Rafael acreditou nela. Ela acreditou em Júlia. Júlia acreditaria em outras. E assim, o mundo mudava. Não por grandes revoluções, mas por pequenos atos de bondade, de confiança, de dar chances. 8 anos depois daquele dia na cafeteria, Rafael estava prestes a vender parte da empresa para um grande conglomerado internacional. Era uma decisão difícil, mas estratégica. A venda garantiria recursos para expandir ainda mais, para impactar mais vidas. Mas Rafael tinha uma condição não negociável. Todos os programas sociais da empresa teriam que ser mantidos e expandidos. Não eram negociáveis. Faziam parte da essência do que a TechRise era. Durante as negociações, os compradores questionaram os custos desses programas. Vocês poderiam ser ainda mais lucrativos sem esses gastos, um dos executivos argumentou. Foi Marcela quem respondeu. Ela que agora era vice-presidente de operações. Nossa lucratividade não vem apenas de números, vem de pessoas, de funcionários que se sentem valorizados, de uma cultura que atrai os melhores talentos, não porque pagamos mais, mas porque somos melhores. Esses programas não são custos, são investimentos em pessoas, em futuro, em legado. O negócio foi fechado com todas as condições de Rafael mantidas. E quando tudo foi assinado, Rafael reuniu toda a equipe para anunciar. Essa empresa começou numa sala pequena, com 3 funcionários e um sonho. Ele disse, hoje somos mais de 500. Operamos em 3 estados,
Impactamos milhares de vidas. E nada disso teria sido possível se nós tivéssemos perdido nossa essência no caminho. Se tivéssemos deixado o crescimento nos mudar. Eu quero agradecer a cada um de vocês por manterem vivos os valores que nos trouxeram aqui. E então ele olhou para Marcela. E especialmente quero agradecer a Marcela, porque ela me ensinou algo fundamental. Que as pessoas não são estáticas. Não somos pedra, somos água. Podemos mudar, podemos nos adaptar, podemos nos transformar. E quando criamos ambientes que permitem essa transformação, coisas incríveis acontecem. A equipe inteira aplaudiu. E Marcela, sempre humilde agora, sempre grata, apenas sorriu e assentiu em reconhecimento. 10 anos depois daquela tarde na cafeteria, Marcela recebeu um convite para dar uma palestra numa universidade. O tema era Reconstruindo sua vida depois da queda. Ela aceitou, nervosa. Nunca tinha dado palestras públicas sobre sua história. Era algo muito pessoal, muito doloroso em alguns aspectos. Mas ela também sabia que sua história tinha poder. Poder de inspirar. Poder de mostrar que mudança é possível. No dia da palestra, o auditório estava cheio. Estudantes, professores, profissionais. Todos curiosos para ouvir a mulher que tinha caído do topo e se reconstruído. Marcela subiu ao palco e começou. Meu nome é Marcela. E há 10 anos eu era uma pessoa terrível. Silêncio no auditório. Eu tinha dinheiro, tinha privilégio, tinha tudo que a sociedade diz que importa. Mas eu não tinha nada real, não tinha empatia, não tinha caráter, não tinha propósito. Eu era uma casca vazia preenchida com arrogância e superficialidade. Ela contou a história, toda ela. A humilhação que causou na cafeteria, a queda da família, a dificuldade de encontrar emprego, o reencontro com Rafael, a chance que ela não merecia, mas recebeu, a transformação lenta, mas real, as lições aprendidas, os erros cometidos mesmo depois, a jornada contínua de ser melhor. E a razão pela qual eu estou contando isso a vocês, ela disse, não é para ganhar simpatia, não é para me redimir publicamente, é para que vocês entendam algo fundamental. Todos nós temos a capacidade de ser cruéis. Todos nós temos a capacidade de olhar para alguém e decidir que eles valem menos. E todos nós temos a capacidade de mudar essa escolha. Ela fez uma pausa. Não esperem cair para aprender empatia. Não esperem perder tudo para valorizar o que têm. Não esperem machucar alguém profundamente para entender o peso das palavras. Aprendam agora. Escolham agora. Sejam melhores agora. A palestra terminou com aplausos de pé, mas o que mais impactou Marcela foi depois. Dezenas de pessoas vieram falar com ela. Alguns contando suas próprias histórias de queda e reconstrução. Outros confessando crueldades que haviam cometido e não sabiam como consertar. Uma jovem em particular, chorando, disse: Eu humilhei alguém na minha escola na semana passada, por causa do peso dela, e depois de ouvir você, eu percebi o quanto aquilo foi terrível. Eu vou pedir desculpas amanhã. Marcela abraçou a garota. Você está dando um passo que eu demorei anos para dar. Isso é corajoso. Isso é crescimento. Mais 2 anos se passaram. Marcela e André tiveram um filho, um menino que eles nomearam Pedro. E segurando aquele bebê nos braços, Marcela fez promessas silenciosas. Prometeu ensinar a ele sobre bondade, sobre empatia, sobre ver valor em todas as pessoas, sobre nunca usar poder para diminuir outros, sobre construir em vez de destruir, sobre perdoar, mas nunca esquecer as lições, sobre ser humano no sentido mais profundo e bonito da palavra. Rafael foi escolhido padrinho. No batizado, quando o padre perguntou se ele prometia ajudar na educação moral e espiritual da criança, Rafael respondeu com convicção: Prometo. E prometo ensinar a ele o que aprendi com sua mãe, que nunca é tarde demais para mudar, que redenção é possível, e que a maior medida de caráter não é nunca cair, mas sim como você se levanta depois. 15 anos depois daquela tarde que mudou tudo,
Rafael e Marcela estavam sentados num banco de praça. A mesma praça perto daquela cafeteria. Eles faziam isso às vezes. Encontravam-se para tomar café e conversar sobre a vida. Tinham se tornado amigos de verdade ao longo dos anos. Não apenas colegas de trabalho, mas pessoas que genuinamente se importavam uma com a outra. Você já pensou em voltar àquela cafeteria? Marcela perguntou. Eu voltei algumas vezes, Rafael respondeu. No começo, era difícil. Cada vez que entrava lá, meu estômago se apertava. Mas, com o tempo, o lugar perdeu o poder, porque eu percebi que aquele dia não me definiu. Eu deixei que ele me moldasse, mas não me quebrasse. E hoje, quando entro lá, eu só vejo mais uma cafeteria. Não vejo mais o palco da minha humilhação. Marcela assentiu. Eu ainda evito, não por dor, mas por respeito. Por respeito ao que aquele momento representou. A gravidade do que eu fiz. Eu não quero esquecer, porque esquecer seria perigoso. Seria abrir a porta para eu voltar a ser quem eu era. Você nunca vai voltar a ser quem era, Rafael disse com convicção. Porque você não mudou só por fora, você mudou por dentro, e isso é permanente. Posso te perguntar uma coisa que sempre quis perguntar? Marcela disse. Claro. Você realmente me perdoou? Quero dizer, completamente? Ou ainda tem uma parte de você que guarda aquele dia? Rafael pensou por um longo momento antes de responder. Eu te perdoei. Completamente. Mas perdoar não significa esquecer. Significa escolher não deixar que aquilo controle minhas ações ou sentimentos em relação a você hoje. Eu lembro do que aconteceu. Mas quando olho para você agora, não vejo a mulher da cafeteria. Vejo uma amiga. Vejo uma líder incrível. Vejo alguém que teve a coragem de se transformar. E isso é muito mais poderoso que aquela lembrança antiga. Obrigada, Marcela disse, a voz embargada. E por me ensinar não apenas sobre perdão, mas sobre quem eu quero ser. Sobre o tipo de pessoa que vale a pena ser. Você ensinou a mim também, Rafael respondeu. Me ensinou que guardar raiva é um fardo pesado demais para carregar. Que perdoar liberta não apenas quem é perdoado, mas principalmente quem perdoa. E que dar segundas chances pode mudar o mundo, uma pessoa de cada vez. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando as pessoas passarem pela praça. Crianças brincando, casais caminhando, trabalhadores apressados, cada pessoa com sua própria história, suas próprias lutas, seus próprios momentos de queda e redenção. Você acha que nossa história é única? Marcela perguntou. Não, Rafael respondeu. Eu acho que versões dela acontecem todos os dias. Pessoas ferindo outras pessoas, pessoas sendo feridas. A diferença é que nem todos fazem o trabalho difícil de mudança. Nem todos aceitam a responsabilidade. Nem todos oferecem perdão. E por isso, muitas dessas histórias terminam em amargura, não em redenção. Então o que fez a nossa diferente? Escolhas, Rafael disse simplesmente. Eu escolhi não deixar que a mágoa me definisse. Você escolheu não deixar que a vergonha te paralisasse. Eu escolhi dar uma chance. Você escolheu merecê-la através de ações. E ao longo de anos, fizemos essas escolhas repetidamente. Até que elas se tornaram quem somos. Marcela olhou para o relógio. Preciso ir. Tenho reunião com a equipe do novo programa em meia hora. Ela se levantou e Rafael também. Eles se abraçaram. Aquele abraço que carrega história, gratidão, respeito mútuo. Até a próxima, ela disse. Até a próxima, Rafael respondeu. Marcela caminhou pela praça em direção ao escritório. E conforme caminhava, ela pensou em tudo que tinha vivido. Nas escolhas que fez, nas consequências que enfrentou, nas lições que aprendeu. E pela primeira vez em muito tempo, ela não sentiu vergonha do passado. Sentiu gratidão. Gratidão por ter caído. Porque sem a queda, ela nunca teria aprendido a voar de verdade. Naquela noite, em casa, André perguntou como tinha sido o dia dela.
Foi bom, ela respondeu, pegando Pedro no colo. Conversei com o Rafael e percebi algo importante. Percebi que eu finalmente me perdoei. André sorriu. E como se sente? Leve, ela respondeu. Pela primeira vez em anos, me sinto realmente leve. Como se eu tivesse carregado uma pedra enorme nas costas e finalmente a colocasse no chão. Ela olhou para o filho nos braços. Aquele serzinho pequeno, inocente, que ainda não sabia nada sobre o mundo. E ela sussurrou para ele, embora soubesse que ele ainda não entendia as palavras. Mamãe vai te ensinar a ser gentil, meu amor. Vai te ensinar que todas as pessoas importam, que não existe ser humano pequeno demais, pobre demais, diferente demais para merecer respeito. Vai te ensinar que o verdadeiro poder não vem de diminuir os outros, mas de erguê-los. E vai te ensinar que quando você cai, e vai cair, filho, porque todos nós caímos, o importante é como você escolhe se levantar. Anos mais tarde, quando Pedro tinha 10 anos, ele chegou em casa chorando. O que aconteceu? Marcela perguntou, preocupada. Entre soluços, ele contou. Tinha um menino novo na escola. Um menino pobre, com roupas velhas, que não tinha lanche igual aos outros. E alguns colegas estavam rindo dele. E Pedro não tinha feito nada. Apenas tinha ficado parado, observando. E agora se sentia culpado. Marcela ajoelhou-se na frente do filho, segurando seu rosto com as 2 mãos. Filho, vou te contar uma história. Uma história sobre a mamãe. Uma história que eu nunca te contei antes, mas que eu acho que você está pronto para ouvir. E ela contou toda a história. A mulher cruel que ela foi. O rapaz que ela humilhou. A queda. A redenção. O perdão. A transformação. Pedro ouviu tudo com os olhos arregalados. Quando ela terminou, ele perguntou: E o que eu faço agora, mãe? Amanhã, ela respondeu. Você vai até esse menino, vai se apresentar, vai oferecer metade do seu lanche, vai sentar com ele, vai fazer ele se sentir visto. Porque, filho, nós não podemos mudar o passado, não podemos desfazer os momentos em que falhamos, mas podemos escolher diferente no próximo momento, e no próximo, e no próximo. Até que escolher certo se torne quem somos. No dia seguinte, Pedro fez exatamente isso. E quando voltou da escola, estava sorrindo. O nome dele é Lucas, mãe, e ele é legal, muito legal. A gente vai ser amigos. Marcela abraçou o filho, com lágrimas nos olhos. O ciclo estava sendo quebrado. A lição estava sendo passada adiante. Rafael, por sua vez, continuou expandindo seus negócios, mas nunca perdeu a essência. Cada empresa que abria tinha os mesmos valores. Cada funcionário que contratava era tratado com dignidade. E quando jovens empreendedores vinham pedir conselhos, ele sempre dizia a mesma coisa. Sucesso sem caráter é vazio. Dinheiro sem propósito é inútil. Poder sem empatia é perigoso. Construa algo que importa. Construa algo que ajuda. Construa algo que, quando você olhar para trás aos 80 anos, vai fazer você se orgulhar não do quanto acumulou, mas de quantas vidas você tocou. 20 anos depois daquela tarde na cafeteria, a história de Marcela e Rafael foi documentada num livro, escrito por um jornalista que havia ouvido sobre eles. O livro se chamava Do Desprezo ao Respeito, uma história de humilhação, queda e redenção. Inicialmente, tanto Marcela quanto Rafael hesitaram em participar. Era expor suas feridas mais profundas, suas falhas mais vergonhosas, mas eventualmente concordaram, com uma condição: que os lucros fossem revertidos para programas de educação em comunidades carentes. O livro se tornou um fenômeno, não porque era uma história bonita e fácil, mas porque era real, porque mostrava que ninguém é apenas vilão ou apenas herói. Somos todos humanos, capazes de crueldade e de bondade, capazes de cair e de nos levantar. E que a redenção não é um momento mágico,
mas um caminho longo e difícil que requer escolhas diárias de ser melhor. Marcela recebeu milhares de cartas depois da publicação do livro. Algumas de pessoas agradecendo por mostrar que mudança é possível. Outras de pessoas confessando suas próprias crueldades e buscando orientação sobre como mudar. Uma carta em particular a marcou profundamente. Era de uma mulher de 50 anos que escreveu: Há 30 anos, eu humilhei uma colega de trabalho publicamente. Ela era pobre, tinha roupas simples, e eu fiz piada dela na frente de todos. Ela se demitiu no dia seguinte. Eu nunca mais a vi. E carreguei essa culpa por 3 décadas. Seu livro me deu coragem para tentar encontrá-la. Levou 2 anos, mas eu encontrei. E pedi desculpas. E ela me perdoou. E pela primeira vez em 30 anos, consegui dormir em paz. Obrigada por me mostrar que nunca é tarde demais. Rafael também recebeu mensagens. Muitas de pessoas que haviam sido humilhadas e que encontraram força na história dele. Mas também algumas de pessoas que, como Marcela, haviam sido cruéis e queriam mudar. Um jovem de 22 anos escreveu: Eu era um bully na escola. Atormentei um colega por anos. Depois de ler seu livro, eu procurei ele. Pedi desculpas. Ele não me perdoou, e está no direito dele. Mas eu precisava tentar. E mesmo sem o perdão dele, eu mudei. Agora trabalho como voluntário com jovens em risco, tentando evitar que eles cometam os mesmos erros que eu cometi. Obrigado por me mostrar que posso ser diferente. A cafeteria onde tudo começou colocou uma placa discreta na parede. Aqui começou uma história de transformação. Que todos que entrarem lembrem: palavras têm poder. Use-as com sabedoria. O dono da cafeteria, que estava lá naquele dia 20 anos atrás e tinha presenciado tudo, disse numa entrevista: Eu me arrependo profundamente de não ter defendido aquele rapaz, de ter ficado calado, de ter permitido que aquilo acontecesse no meu estabelecimento. Mas aprendi. E agora, se vejo qualquer tipo de discriminação ou humilhação aqui, eu intervenho. Porque silêncio é cumplicidade. Marcela, aos 50 anos, era uma palestrante reconhecida internacionalmente. Viajava o mundo contando sua história, não para se glorificar, mas para ensinar. Ela sempre terminava suas palestras da mesma forma: Eu não estou aqui como exemplo de perfeição. Estou aqui como prova de que imperfeição não é destino, que erros não são identidade, que quem você foi não precisa ser quem você é. Cada um de vocês tem dentro de si a capacidade de ser cruel e a capacidade de ser bondoso. A escolha é diária, é constante, é difícil, mas é sempre possível. Escolham bem, escolham com consciência, escolham sabendo que suas palavras, suas ações, seus olhares, tudo isso molda o mundo ao seu redor. Sejam os moldadores de um mundo melhor. Rafael, também aos 50 anos, tinha vendido sua parte na empresa por uma quantia astronômica. Mas ao invés de se aposentar para uma vida de luxo, ele criou uma fundação. A Fundação Segunda Chance, dedicada a dar oportunidades para pessoas que caíram, ex-presidiários tentando se reintegrar, viciados em recuperação, pessoas que perderam tudo e estavam tentando reconstruir. Ele usava sua história, sua experiência, seu dinheiro, para criar caminhos onde antes só havia muros. Numa entrevista aos 60 anos, o entrevistador perguntou a Rafael: Você não tem raiva de ter passado por aquela humilhação? Não sente que perdeu anos da sua vida carregando aquela dor? Rafael pensou cuidadosamente antes de responder. Se eu pudesse voltar no tempo e evitar aquele dia, eu não sei se eu faria. Porque aquele dia me ensinou algo fundamental sobre a natureza humana. Me ensinou sobre crueldade, sim. Mas também me preparou para ensinar sobre bondade. Me deu profundidade. Me deu empatia. Me deu propósito. Dor sem propósito é tragédia. Mas dor que se transforma em sabedoria, em compaixão, em ação positiva, isso não é mais só dor.
É combustível para a mudança. Marcela, na mesma entrevista conjunta, adicionou: e se eu pudesse voltar e não ser quem eu fui, eu também não sei se faria. Porque aquela mulher cruel me ensinou, pela sua ausência agora, quem eu não quero ser. A queda me ensinou humildade de uma forma que nenhuma palavra ou lição poderia. O perdão que recebi me ensinou sobre graça. E agora, tudo que eu sou, tudo que eu faço, é construído sobre essas lições dolorosas, mas necessárias. E assim, 25 anos depois daquela tarde na cafeteria, Rafael e Marcela se encontraram mais uma vez. Não na praça, não num escritório, mas naquela mesma cafeteria. Eles tinham combinado. Um encontro simbólico. Um fechamento de círculo. Entraram juntos. Pediram café juntos. Sentaram na mesma mesa onde Marcela tinha sentado naquele dia, tantos anos atrás. E por um momento, ficaram em silêncio, cada um perdido em memórias. Consegue acreditar que já faz um quarto de século? Marcela disse finalmente. Parece ontem e parece uma vida inteira ao mesmo tempo. Rafael respondeu. Eu era tão jovem, tão ferido, tão determinado a provar meu valor. E eu era tão vazia, Marcela adicionou, tão perdida, tão cruel porque não sabia ser mais nada. Mas olha onde chegamos, Rafael disse, sorrindo. Olha quem nos tornamos. Nós crescemos, Marcela concordou. Não apesar da dor, mas por causa dela. E agora tentamos fazer com que outros não precisem passar pela mesma dor para aprender as mesmas lições. Eles terminaram o café. Saíram juntos. E do lado de fora, na rua iluminada pela luz dourada do fim de tarde, eles se abraçaram. Um abraço longo, profundo, carregado de tudo que viveram juntos. Obrigada, Marcela sussurrou, por me dar a chance de ser melhor, por acreditar em mim quando eu não acreditava em mim mesma, por me ensinar que perdão é possível. Obrigada a você, Rafael respondeu, por me ensinar que perdoar é libertador, que segundas chances podem mudar o mundo, que ninguém está além da redenção. Eles se separaram, cada um seguindo seu caminho. Marcela para casa, onde André e Pedro a esperavam. Rafael para a fundação, onde tinha reunião com um grupo de jovens em recuperação que precisavam ouvir que suas histórias não terminavam com seus erros. E enquanto caminhavam em direções opostas, ambos carregavam a mesma certeza, que aquele dia terrível na cafeteria, 25 anos atrás, tinha sido o catalisador para as melhores versões deles mesmos. Esta é a história de Marcela e Rafael. Uma história de humilhação e perdão, de queda e redenção, de crueldade e bondade. Mas, acima de tudo, é uma história sobre escolhas. Porque, no final, não somos definidos pelo que nos acontece. Somos definidos por como respondemos. Marcela escolheu mudar. Rafael escolheu perdoar. E essas escolhas, repetidas dia após dia, ano após ano, transformaram não apenas suas vidas, mas as vidas de milhares de pessoas que foram tocadas por eles. A lição não é que humilhação é necessária para crescimento. A lição é que quando a humilhação acontece, quando caímos, quando erramos, ainda temos escolha. Podemos afundar na amargura, ou podemos nos erguer em sabedoria. Podemos guardar raiva, ou podemos oferecer graça. Podemos permanecer vítimas, ou podemos nos tornar vitoriosos. Não vitoriosos sobre outros, mas vitoriosos sobre nossas próprias limitações, nossos próprios demônios, nossas próprias falhas. Marcela humilhou Rafael por ser pobre, e se arrependeu. Mas o arrependimento só teve valor porque veio acompanhado de mudança real, sustentada, profunda. Rafael poderia ter se vingado, mas escolheu algo infinitamente mais poderoso. Escolheu ver potencial onde outros veriam apenas culpa. Escolheu construir onde seria fácil destruir. Escolheu amor onde seria justificável ódio. E no final, esta não é apenas a história deles. É a história de todos nós. Porque todos nós já fomos Marcela em algum momento.
Todos nós já dissemos palavras que magoaram. Todos nós já julgamos alguém injustamente. E todos nós também já fomos Rafael. Já fomos feridos. Já fomos humilhados. Já fomos julgados. A questão não é se isso vai acontecer. A questão é, quando acontecer, o que você vai escolher fazer? Vai escolher perpetuar o ciclo de dor? Ou vai escolher quebrá-lo com compreensão, com perdão, com a coragem de ser melhor? A resposta está em você. Sempre esteve. Sempre estará. E cada momento é uma nova oportunidade de escolher certo. De escolher bondade. De escolher crescimento. De escolher ser a mudança que você quer ver no mundo. Não amanhã, não quando for conveniente, mas agora, neste exato momento. Porque o momento presente é o único que realmente temos. E nele, sempre, sempre, podemos escolher ser melhores do que fomos ontem. Esta é a história de como uma humilhação se transformou em transformação. De como o arrependimento verdadeiro pode mudar destinos. De como o perdão liberta ambos os lados. E de como, no final, somos todos capazes de muito mais bondade, muito mais coragem e muito mais mudança do que jamais imaginamos possível.